Meus irmãos, estamos no mês das mulheres ainda e no entroncamento eu falei sobre a dracma perdida, a mulher que perdeu a dracma. A semana passada, minha esposa Madalena falou sobre a mulher virtuosa, encerrando aqui o nosso congresso de mulheres lapidadas, e as mamães hoje ainda nos fizeram lembrar, né? E de fato são joias preciosas. Até terminamos o mês de março, vamos continuar a falar das mulheres, e hoje eu quero falar de uma outra mulher, se calhar uma mulher anônima, mas que vale a pena falarmos sobre ela. Quero falar sobre uma mulher adúltera hoje. Quem já leu esse texto da mulher adúltera aqui? Quem já ouviu falar sobre essa mulher aqui? Quem já ouviu falar dela? Muito bem. É sobre ela que nós vamos conversar hoje. Ainda dentro dessa série das mulheres. Então, irmãos, nossas Bíblias, Evangelho segundo escreveu João, capítulo 8, o verso 1 ao verso 11. Evangelho segundo escreveu João, capítulo 8, o verso 1 ao verso 11. Diz assim a palavra do Senhor. Jesus voltou ao Monte das Oliveiras, mas na manhã seguinte, bem cedo, estava outra vez no templo. Logo se reuniu uma multidão e ele se sentou e a ensinou. Então os mestres da lei e os fariseus lhe trouxeram uma mulher pega em adultério e a colocaram diante da multidão. Mestre, esta mulher foi pega no ato de adultério. Disseram eles a Jesus: a lei de Moisés ordena que ela seja apedrejada. O que o Senhor diz? Procuraram apanhá-lo numa armadilha, ao fazer dizer algo que pudessem usar contra ele. Jesus apenas se inclinou e começou a escrever com o dedo na terra. Eles continuaram a exigir uma resposta, de modo que ele se levantou e disse: aquele de vocês que nunca pecou, atire a primeira pedra. Então inclinou-se novamente e começou a escrever na terra. Quando ouviram isso, foram saindo um de cada vez, começando pelos mais velhos, até que só restaram Jesus e a mulher no meio da multidão. Então Jesus se levantou de novo e disse à mulher: onde estão os teus acusadores? Nenhum deles a condenou? Não, Senhor, respondeu ela. E Jesus disse: eu também não a condeno. Vá em paz e não peques mais. Palavras do Senhor. Pai, muito obrigado por esse tempo. Tem chegado a hora da ministração da tua palavra. Abençoe a igreja aqui presente e aqueles que serão alcançados por essa palavra através da live. Abençoa, ó Deus, e daqui ao final desta palavra possamos encontrar uma direção para as nossas vidas e o teu nome venha a ser glorificado através de nós. Pai, eu me deixo completamente abandonado aos teus braços, para que, conforme o beneplácito do teu querer, o Senhor possa usar-me como lhe parecer bem, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.
Meus irmãos amados, como o tema já foi anunciado, hoje eu quero conversar com a igreja sobre a cultura do cancelamento e a proposta da graça. A cultura do cancelamento e a proposta da graça. E eu creio que os amigos das redes sociais estão familiarizados com esta frase, cultura do cancelamento. Pergunte ainda aí para o irmão do seu lado, você já foi cancelado alguma vez? Não é assim? Você já foi desprezado alguma vez? É sobre isso que vamos falar hoje. O ser humano sempre gostou de linchar pessoas. O ser humano sempre gostou de linchar pessoas. O Huizinga, historiador holandês, em seu livro O Outono da Idade Média, conta que no período em que se queixavam ou queimavam hereges, era uma espécie de programa de domingo. As pessoas levavam os filhos para xingar, para insultar, esculachar aquelas pessoas que seriam executadas naquele dia. Então, assistir a uma execução era um programa de final de semana. Hoje, quando nós pensamos em programa de final de semana, a gente pensa em quê? Centro comercial, restaurantes, cineminhas. Mas nesta cultura, nesta época, a diversão era assistir pessoas a serem mortas. Então, o ser humano gosta de atirar pedras. O ser humano gosta de linchar os outros. Cancelar uma pessoa virou uma prática usada por muitos nas redes sociais nos últimos anos. E a cultura do cancelamento, esse termo ganhou notoriedade e foi cunhado em 2019. Então, quem é a pessoa cancelada? Uma pessoa cancelada é aquela que fez ou disse algo errado que não é tolerado no mundo de hoje. Se constitui um tribunal na internet e as pessoas são linchadas virtualmente. Por isso eu perguntei se já foi cancelado. Olha, fui ler, encontrei que essa cultura ela é tão séria, que um dos presidentes da Universidade de Harvard foi demitido por causa de uma pergunta que ele colocou em sua tese. Abre aspas. Por que há mais homens do que mulheres nas ciências exatas? Essa pergunta foi o suficiente para ele ser cancelado. Mesmo com os melhores argumentos, ele foi demitido. Na cultura do cancelamento, fez ou falou algo que não encontra acolhimento, a pessoa é execrada. Irmãos, muitos perdem empregos, contratos ambiciosos, dinheiro
amigos, perdem inclusive o casamento e se mancha o nome da família, são desprezados. Nesta hora que eu vos falo, certamente tem gente desprezada. Que os familiares decidiram, você para nós acabou. Já ouviram essa expressão? Veja lá. Às vezes dá para recuperar, muitas vezes o cancelamento é definitivo. Então há famílias, empresas, marcas e artistas cancelados e não conseguiram mais se reerguer. O tribunal dos homens é mais rigoroso do que o tribunal de Deus. Davi quis cair nas mãos de Deus e não nas mãos dos homens. É interessante que no tribunal dos homens, Jesus vai para a cruz e Barrabás é solto. No tribunal dos homens, essa mulher apanhada em adultério está para ser apedrejada, mas no tribunal de Deus ela é perdoada e absolvida. Jesus então estava a ensinar no templo quando os escribas e fariseus chegam a ele com uma mulher apanhada em adultério. Esse pecado, irmãos amados, não se pode cometer sozinho. De modo que surge uma pergunta que não se cala neste dia. Por que só trazem a mulher? Se o adultério é um pecado que não se comete sozinho, por que diante de Jesus eles só levam a mulher? Então aqui, vamos ver o que o texto nos propõe neste dia. E eu começo a entregar a mensagem no dia de hoje. Primeiro, vemos pessoas injustas acusando alguém de injustiça. Olha o texto, o verso 3 vai dizer: então os mestres da lei e os fariseus lhe trouxeram uma mulher pega em adultério e colocaram diante da multidão. Irmãos amados, é interessante porque eles trazem a mulher a Jesus, mas já sabiam que se o mestre fosse complacente com o pecado dela, não poderia ser considerado profeta. Na verdade, quando eles trazem a mulher, eles querem causar ou criam aqui uma arapuca para Jesus, uma arapuca jurídica. Nesta cultura, nesta altura, quem mandava eram os romanos. Eles é que determinavam quem era morto, quem era preso, quem era culpado. Então a primeira arapuca jurídica que eles colocam contra Jesus, se ele dissesse assim, que ela é sim adúltera, então eles teriam condições de mandá-lo prender. Porque ditou uma regra que era prerrogativa dos romanos. Se ele tivesse dito que ela é inocente, também pegariam ele na contramão. Esta é a proposta desses homens que vêm até Jesus. Mas é interessante aqui que quando nós olhamos nestes homens, o que vem-nos à mente? Eles eram caçadores de problemas. Esses homens, eles eram caçadores de problemas. Por que eles eram caçadores de problemas? Primeiro, porque estas coisas fazem-se de portas fechadas. Como é que eles sabem que ela estava a adulterar? Eu tenho algumas sugestões. Das duas, uma. Ou um deles deitou-se com ela também. É mais difícil.
ou então estava espreitando pela fechadura. Eles eram caçadores de problemas. Vejam vocês, no fundo, irmãos amados, vejam aqui como é que nós colocamos. Eles estavam ávidos por um espetáculo mortífero. No fundo, esta atitude deles revelava a busca da autojustificação de cada um deles. O erro do outro me assegura de que não estou sozinho. Por isso que muitas vezes os erros não são corrigidos. Por exemplo, se os irmãos ouvirem aqui que a irmã fulana, que é casada, está a piscar outro irmão, a outra irmã que também não tem juízo, o que ela vai fazer? Vai piscar também. Porque afinal de contas, não só a outra que está a piscar, marido da outra. Se aquele irmão que não tem juízo comete uma gafe dessa, está olhando nas meninas da igreja, o outro irmão também que não tem juízo, quando olhar, também está lá, afinal, também vai lá. Por quê? Porque a nossa consciência ela é aliviada quando alguém está fazendo exatamente as coisas que eu faço. E tenho consciência que são coisas erradas. E a sociedade hoje vive buscando a punição dos erros. Lugar de bandido é? Mas a proposta da graça é que lugar dos errados é aos pés de Jesus. Por isso essa mulher está aos pés de Jesus. Vejam lá. Agora, um pouco de história. Surpreendida no ato. Situações comprometedoras não bastavam como prova. Pois a lei judaica exigia 2 testemunhas que tivessem visto o ato. Além do que, apedrejar das mulheres altera um pouco a lei. O modo de execução só estava preceituado para mulher virgem e já noiva. A ver, por isso José decidiu sair secretamente para fazer o quê? Para ele não ter que apedrejar a mulher, porque já era noiva dele. Por isso é que ele sai, ela já era noiva, Maria já era noiva de José. Está vendo? Então aqui, veja lá o que diz Deuteronômio 22, 23 e 24. Se quando houver uma moça virgem, desposada, e um homem a achar na cidade, se deitar com ela, então trareis ambos à porta daquela cidade e os apedrejareis, até que morram. A moça, porquanto não gritou na cidade, e o homem, porquanto humilhou a mulher do seu próximo, assim tirarás o mal no meio de ti. Então, irmãos, a lei exigia a execução das 2 partes, não somente da mulher. Por que só trazem a mulher a Jesus? Por quê, irmãos amados? Porque o mundo é governado pela ausência da graça. O mundo está cheio de pessoas prontas para acusar. Na igreja também tem gente que cai. Na igreja também tem gente que cai, gente que peca, que tropeça, que comete erros. O problema é que muitos não se manifestam. Não baixa a cara não, é para você mesmo que eu estou falando. Ficam a falar dos outros, dos pecados dos outros, mas os seus próprios pecados estão escondidos. Blasonam palavras de santidade, de pureza, mas no oculto não vou falar mais nada. Vamos, olha o texto. Então precisamos aprender com Jesus, que sabe perdoar, que não atira pedra, que estende a mão, gente que ajuda a curar, que ajuda a restaurar, não gente, porque é muito fácil você chutar um cachorro que está no chão. É muito fácil você acabar com alguém que já está caído, mas a proposta
texto. Essa é a proposta do Evangelho. À luz do Evangelho, os que acusam e perseguem os outros precisam se arrepender. Os que caem precisam aceitar o perdão de Deus e seguir em frente de cabeça erguida. Quem nunca pecou aqui? Está aqui. É assim que a graça enfrenta a cultura do cancelamento. Veja lá, eu encontrei mais. Segundo lugar, pessoas presunçosamente certinhas que não resistem a um simples confronto. Olha o texto, agora versículo 7 e 8. Eles continuaram a exigir uma resposta, de modo que ele se levantou e disse, aquele de vocês que nunca pecou, atire a primeira pedra. Esse ponto me gastou muito tempo, meus irmãos amados. Esse ponto me gastou muito tempo. Veja lá, no verso 7, Jesus nos põe a pensar. Acusar é fácil. É mais fácil acusar os outros do que reconhecer nossos próprios erros. Tem gente aí, quando peca fica pianinho. Mas quando é o outro, a boca onde vai, só o sangue de Jesus. Veja lá. É mais fácil ver os erros dos outros do que admitir os nossos próprios erros. A conduta dos acusadores é hipócrita. Vejam lá. Agora, o que é hipocrisia, então? Hipocrisia, meus irmãos amados, é falar ou fazer alguma coisa e sentir outra. Podemos ver aqui vários sinais da hipocrisia desses acusadores. Primeiro, eles professavam grande zelo e reverência pela lei. Então pareciam aqui ser guardiões dos oráculos divinos. Eles eram homens santos que velavam pelo cumprimento da lei e das escrituras, mas maquinavam matar a Jesus. E é interessante que nos nossos relacionamentos também é assim. Nós estamos a conviver com pessoas muito falsas hoje. Elas estão muito falsas. As relações estão fragilizadas por falta de lealdade entre as partes. Eles estavam lá, o chamavam de mestre, mas no coração eles queriam matar a Jesus. Por isso desrespeitaram a lei que pareciam defender. Por quê? Olha o texto. Aquele que dentre vós está sem pecado, seja o primeiro que atire a pedra. Olha o que vai dizer Deuteronômio 17:7. Eu coloquei aqui. As mãos das testemunhas serão primeiro contra ele para matá-lo, e depois as mãos de todo o povo. Assim tirarás o mal do meio de ti. Meus irmãos, o que está acontecendo aqui? Para esta mulher ser apedrejada, teria de ter pelo menos 2 testemunhas que tivessem visto a... Não é me falaram. Não é me falaram. Nós hoje vivemos muito no me falaram. A lei diz que teriam que ter pelo menos 2 pessoas que tivessem visto o ato. Então, quando alguém chegar para você e começar no blá, 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 lhe pergunta ainda, você viu? Estavas lá? Ah, não, não, assim, não. E além dela, tem de ter mais uma outra pessoa também que também viu. Hoje, o que não viu, conta as coisas, parece que estava lá. É, não é? Então diz aí, se você não viu, não comenta. Está aqui. Veja lá. Não adianta ficar do lado de fora do motel a ver a hora que entrou e a hora que saiu. Mas nem vi mesmo. Primeiro saiu ele, depois saiu ela. E daí? E daí? Aí vem de fora lá distribuir folheto, evangelismo. Você não tem certeza? Você não viu? É esquisito, mas pode acontecer. Então, não vale a pena ficar lá de fora a espiar. Não serve, tinha
de ver, ser testemunha ocular, e para que a pena fosse cumprida, a primeira pedrada devia ser das duas testemunhas. Eu acho que eles ignoraram o processo, só queriam a parte do fim, que é apedrejar. E Jesus os põe a pensar. Então, quando Jesus diz que aquele que dentre vós está sem pecado, seja o primeiro a tirar a pedra contra ela, ele está a dizer que vocês que viram o ato sexual ilícito da mulher, sejam os primeiros a apedrejá-la. Quem é que flagrou aqui? A mulher inicia o processo do apedrejamento. Depois, vemos ainda que eles professavam grande preocupação pela moralidade privada e pública. Então eles apresentaram aqui como defensores da família. Gente que não pode permitir o erro. O adultério, de fato, é um atentado contra Deus. Eu nem vou perguntar quem já adulterou. Eu não quero vos comprometer também. Não é essa a minha intenção. Mas a palavra adultério significa na cama do outro. Aqui para mim. Adultério significa na cama do outro. É um grande desrespeito. Você, qualquer que seja, dormir na cama alheia. 4 pessoas são atingidas. Primeiro, os 2 prevaricadores. O marido de um e a esposa do outro. E os filhos são afetados. Quantos casamentos não acabaram por causa da traição? E depois, primeiro, os caras são teimosos. Lá apanharam hoje, não para já não, vai lá mais amanhã. Lá também vai lá, mas quem cagueta toda hora está a fazer coisa errada? Uma hora o casamento vai acabar. Eu disse aqui, falei no entroncamento, que para acabar um casamento não precisa da ajuda do diabo. Para acabar um casamento, você não precisa da ajuda de um demônio. É só ser adúltero, vai ver se o casamento não vai acabar. Para de amar sua esposa, vai acabar o casamento. Para de honrar o marido, o casamento acaba. Isso acontece na nossa vida, é exatamente assim. E hoje todo mundo agora, você faz coisa errada. Ah, o diabo me tentou. Quem o diabo te tentou? É juízo que te faltou mesmo. É juízo que te faltou. Veja lá. Então o adultério é isso, mas eles não eram zelosos da família. Era tudo representação. E na igreja também teve muitos atores aqui. Temos muitos atores aqui. Se houvesse aqui um Oscar de teatro, teríamos aqui muitos vencedores. Dramatizam, representam e muito bem, assim como esses homens. A intenção deles era matar a Jesus. Eles não eram exemplos na área da sexualidade. Então, se algum de vocês nunca cometeu um pecado sexual, atire a primeira pedra. Vocês são perfeitos sexualmente. E Jesus nos pode pensar. Vocês estão aqui a mandar já muita boca. Vocês estão já perfeitos sexualmente. Então Jesus recorre à lei para dizer que adultério não é só concretizar o ato, mas olhar de maneira impura já adulterou. Quando você está sem apreciar aquela mulher que não é tua, já adulterou. Quando você diz assim, olha, é muita tarefa para o caminhão dele, é da tua conta. Se ela aceitou, é porque ela acha que ele vai lhe aguentar. Quando você diz que a mulher do outro não combina com ele, é da tua conta. É isso que ele está a dizer aqui. Então Jesus está dizendo, vocês são impuros do mesmo jeito. Mas aqui, o que nós vemos aqui então? Vejam lá. Vejam lá. É o pecado da cobiça. Quem nunca cobiçou aqui? Eu disse aqui outras vezes que os 9 primeiros mandamentos da Bíblia podem ser julgados pelo tribunal dos homens, mas o 10º só Deus pode julgar, porque é no coração. É no coração. Eu estou a ver aqui umas caras assim, você da cara, mas se Jesus pegasse uma máquina de inspecionar coração, a máquina ia estragar. A máquina ia estragar. É o pecado da cobiça. Por quê, pastor? Porque a cobiça, meus irmãos amados, é a mãe
do pecado e avô da morte. A cobiça é a mãe do pecado e avô da morte. Então, só Jesus pode julgar o nosso coração. Vejam vocês, porque é um pecado que se comete no íntimo, e fora o íntimo, só Deus pode julgar. Então Jesus os conhecia e sabia que a conduta deles não era exemplar. Agora veja o verso 8. O verso 8 diz que inclinou-se novamente e voltou a escrever na terra. Cada acusador é forçado a examinar o seu próprio coração. E eu quero fazer essa proposta à igreja nesse dia. Examina o seu coração. Antes de falar de alguém, antes de apontar para alguém, antes de estender a alguém, examina o teu próprio coração. Verso 9 diz, olha o texto. E eu grifei aqui nas minhas anotações. Do mais velho ao mais novo, todos se retiraram sem condenar. Quem é mais velho aqui? Põe a mão assim. O quem se... Não, eu sou mais velho. Assim. Quem é mais... Não ficou com vergonha. Quem é mais velho aqui? Mais velhos, assim. Eu tenho mais... Já estou na casa dos 40. Só estou mais velho também. Quem é mais velho aqui? Eu parei nesse ponto. Primeiro, ser mais velho é uma bênção. Amém ou não? Amém. Ser mais velho é uma bênção. É uma bênção. Quando a Bíblia fala do mais velho, e na nossa cultura, é alguém digno de respeito. Nós crescemos, nós temos que respeitar os mais velhos. O pai do outro é teu pai, a tia do outro é tua tia, não é? A vizinha mais velha é tia ou é mãe. Essa é a nossa cultura, essa é a nossa educação. E tem de facto muitos mais velhos que nos representam bem, têm bom comportamento, têm boas atitudes. Agora, minha primeira pergunta. A Bíblia diz que dos mais velhos ao mais novo começaram a ir embora. Jesus também era interessante. Ele está dizendo, quando ele coloca aqui, ele está dizendo assim, não, tem mais velho que não tem juízo. Mais velho está fazendo o quê? Numa confusão que tem na criança. Não. Está fazendo o quê? A proposta do texto, sim. E a impressão que eu tenho, a gente vai ficando mais velho. Parece que a infantilidade às vezes também nos acompanha. Na nossa cultura, o mais velho sem juízo, falava mais velho o quê? Aguarde. Essa aí é a minha primeira pergunta. Por que esses mais velhos estão lá na confusão que está na criança? Se a pessoa do seu lado for o mais velho, que sai da confusão, você já é mais velho. Sai da confusão. Agora, eu escrevi aqui algo que eu quero partilhar com a igreja. Vejam vocês. E eu fui lá, vi mais fundo. Há mais velhos com juízo e há mais velhos sem juízos. Por exemplo, o que esses mais velhos estavam a fazer no meio dessa confusão? Há mais velhos que eles gostam mesmo de uma boa confusão. Mais velho gosta de confusão. Está onde ele gosta de confusão? Comigo é assim, eu falo mesmo. Comigo é assim. Olha aqui. Agora, por exemplo, a mais velha zongola, que gosta de falar da vida alheia, leva e traz informações da vida dos outros, demonstra imaturidade, irresponsabilidade e carnalidade. Não tem juízo. Não tem juízo. E veja aqui, e eu falava com uma velha essa semana, escrevi aqui uma frase em Quimbundo: o aço ama
kene muzongola. Não. De novo. O a sua ama kene muzongola. Agora para os jovens, quem se esconde não deve espreitar, senão será apanhado. O a sua ama kene muzongola. Se não quer ser descoberto, fica escondido. Ganha juízo, mais velho. E eu puxo mais aqui, vai piorar. Veja lá. Agora, outra peça. O mais velho que abusa de crianças. E namora com meninas que tenham idade de ser suas filhas ou netas. Esses mais velhos demonstram que não têm juízo, irresponsáveis, imaturos e carnais. E eu ouvi esses dias, escrevi, e me perdoem, mas eu vou falar aqui o que eu escrevi, o que eu encontrei. Quem dorme com criança, acorda. Ganha juízo. Então, acordar no olhar pressupõe o quê? Constrangimento. Então, os mais velhos precisam ganhar juízo e vigiar suas atitudes, porque Jesus vê e sabe tudo que fazemos secretamente. O texto propõe agora, diz assim, verso 9, a parte B, e voltou a escrever a terra. Os estudiosos dizem que Jesus, nesta hora, começou a escrever os pecados secretos que cada um cometeu. Agora imagina lá, ele vai, olha como ele baixa e começa a escrever. E imaginem a peça agora, vocês aqui, irmãos amados. Ele está a escrever assim, vou usar um nome fictício, tá bem? Para não falar que pode estar me acusando aqui. Ele começa a escrever assim, Esdras, no dia tal, local tal, hora tal, você estava com a mulher que não era tua. E o cara está lá olhando assim no chão. Só estava eu e ela, e agora? Como é que ele sabe? Sabe. Aí vem outro, olha no chão e todos começaram a ver os seus pecados expostos lá. Por isso Jesus diz, olha, quem de vocês nunca cometeu nenhum pecado, atira a primeira pedra. Como é que eu vou atirar se eu estou a ver o meu pecado exposto aqui? E o mais velho, que devia ter juízo e não teve juízo, agora ganha juízo, porque lhe descobriram. Vou sair. Saiu o mais velho. Quando os mais velhos todos saem, agora entram as crianças. Agora saem as crianças, os mais novos. Agora, Jesus os está a ensinar a reconhecer os próprios pecados antes de julgarem os outros. Jesus os desmascara. Vocês são traidores, são falsos, mentirosos, cheios de veneno e de engano. Eles me chamam de mestre, enquanto no coração eles querem me matar. Então vocês são falsos. O que é que eu entendo aqui? Quando Jesus começa ali a escrever, a expor os pecados deles, ele está a prenunciar o que vai acontecer no dia do juízo final. Todo pecado que nós cometemos em oculto, naquele dia do juízo será exposto. Todos os pecados. E eu vou perguntar aqui à igreja, que pecados você tem cometido em secreto? No dia do juízo, eles virão ao de cima. É verdade que alguns países hoje abortar uma coisa normal e tem um respaldo da lei. Mas biblicamente, aborto é pecado.
E todas aquelas que abortaram em secreto, no dia do juízo final, vão ver o seu pecado exposto. Todos aqueles que mataram alguém, todos aqueles que pegaram a mulher dos outros, todos aqueles que bebem as escondidas, que bebem as escondidas, aquela cerveja lá imperial escondida, eles bebem a escondida lá, e quando chega a gente, esconde. Esses pecados escondidas virão à baila. Você pode esconder da igreja, pode esconder do pai, pode esconder da mãe, pode esconder dos amigos, pode esconder do pastor, mas de Jesus ninguém consegue esconder coisa alguma. E aqui para mim, aqueles sites que você visita às altas horas da noite, ele vai revelar no dia final, se não te apanharem ainda aqui. Aquelas mensagens que você troca com a mulher do outro, altas horas da noite, que ninguém manda mensagem depois apaga, ele vai expor depois no dia final, se não te apanharem ainda aqui. Todos os sites maliciosos, tudo aquilo que você faz para ninguém perceber, Jesus, ele sabe, conhece o teu coração. O marido que não era teu, que você desejou, ele vai expor naquele dia. E o que está acontecendo aqui? Agora, pastor, como é que eu resolvo isso? Arrependei-vos. Jesus sabe quem somos e o que fazemos. O Senhor tem na palma da mão toda a nossa agenda, lugares que frequentamos às escondidas. Os homens da noite estão onde? As mulheres da noite estão onde? Os lugares que você vai às altas horas da noite, ele vai expor no dia do juízo final. Ele conhece. Os vídeos que você bisbilhota lá, que você troca com outras. Tem gente que se manda vídeo, ele é libidinoso. Os irmãos da igreja vão se mandar vídeo constrangedores. Quero terminar. E agora sim. Jesus, terceiro elemento do texto. Pessoas que não conhecem nem a misericórdia, nem o perdão. Versículo 10. Então Jesus se levantou de novo e disse à mulher: onde estão os teus acusadores? Nenhum deles a condenou? Meus irmãos, o que é graça? O que é misericórdia? Anote aí. Graça é receber algo que você não merece. E misericórdia é você, ou seja, é não receber o que você merece. De novo. Graça é receber algo que você não merece. E misericórdia é não receber o que você merece. Irmão, isso é muito sério. Onde não há perdão, não existe amor. Porque o amor é o carro-chefe do cristianismo. O cristianismo sem perdão seria um sistema religioso falido. Jesus não condescende com o pecado da mulher. Ela era mesmo pecadora. Seu tratamento, porém, é diferente. Não porque fosse mulher, os tivesse em desvantagem em relação aos homens, mas porque Jesus veio para salvar o mais vil pecador. Veja lá. Veja. A culpa revela o anseio pela graça. A graça é de graça para pessoas que não merecem. E aquela mulher era uma delas. Restam somente os dois. E aqui eu parei também um pouquinho. Todos nós aqui, conhecemos o segredo dos outros. E eu quero mesmo ainda te perguntar: como é que você lida com os segredos alheios? Como é que você lida quando você sabe que aquela pessoa é mesmo culpada, ela é mesmo assim? Como é que você faz? Agora, o texto diz que estava ela e Cristo. Olha o que acontece aqui. Está ela e Jesus agora. Veja lá. Ela está na mão dele. E o que fará? Diante de Jesus os covardes desaparecem. Ele pergunta a ela: agora, onde estão os teus acusadores? Segunda pergunta: ninguém te condenou? Para duas perguntas, duas respostas.
vai e não peques mais. Jesus era o único que tinha legitimidade de apedrejar aquela mulher. Ele não espreitou pela janela ou pela fechadura, ele não estava lá, ele não cometeu nenhum pecado, ele nunca pecou na vida. Então ele era o único que podia olhar para aquela mulher e dizer assim: você está errado, está em pecado. Mas olha o que ele vai dizer a essa mulher: nem eu tampouco te condeno. Mas ele não a condena. Aqui está a proposta da graça. Graça de Deus, a graça de Deus absolve. Nem eu te condeno. A graça de Deus liberta. A ordem é clara, vai. A graça de Deus a responsabiliza. Não peques mais. E eu escrevi aqui: se esse Lewis diz assim, expõe um argumento da seguinte maneira: ser cristão significa perdoar o imperdoável, porque Deus perdoou o imperdoável em você. Nós fomos perdoados por Deus. Essa é a diferença entre nós e aqueles que não servem o Senhor. Jesus mostra para aqueles homens que vocês são iguais a esta mulher, nenhum de vocês é mais santo do que ela, o vosso coração é o mesmo. Agora, aqui está. A graça é a única força do universo suficientemente poderosa para quebrar as cadeias que escravizam gerações. Meus irmãos amados, o perdão de Deus, contudo, é incondicional. Ele vem de um coração que não exige nada para si mesmo, um coração que está completamente vazio de interesses próprios. É o perdão divino que temos de praticar em nossa vida diária. Perdão é um ato de fé. Quero falar aqui para aqueles que estão zangados, aqueles que estão com o coração amargurado. E eu fico pensando que perdoar é um ato de amor próprio. Quando eu perdoo alguém, eu estou apenas dizendo: eu me amo, por isso eu perdoo. Meus irmãos amados, quando nós perdoamos alguém, não estamos dando razão à pessoa, estamos dando razão a Deus, que mandou perdoar 70 vezes 7, 490 vezes, ou seja, infinitamente. Nós precisamos, meus irmãos, liberar perdão àqueles que nos agridem, que nos ofenderam. E eu coloquei aqui a experiência de um rabino imigrante, fez uma declaração espantosa. Ele disse: antes de vir para a América, precisei perdoar Adolf Hitler. Disse ele: eu não queria trazer Hitler dentro de mim para o meu novo país. Há pessoas que guardam mágoas milenares. Tem gente que passa a mão aqui: eu juro, mas eu não perdoo. Eu morro, mas eu não perdoo. Quem é você? Quem é você que não perdoa? Não. Quem você pensa que é que não libera perdão? O perdão vai te matar. A falta de perdão, quero dizer, vai te matar. A mágoa vai acabar com a sua alegria. A mágoa vai acabar com a sua paz. O ressentimento vai levar embora a tua vontade de viver. E agora, todo culto, nós fazemos a oração do Pai Nosso aqui. Quem tem mágoa no coração não pode fazer mais essa oração a partir de agora. Quando chegar naquela parte: perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores, você tem que pular. Porque você tem mágoas no coração. Pastor, não sabes o que me fizeram, não me interessa. É porque não é compaixão. Não me interessa. É a graça que está falando aqui, a Bíblia. A sua opinião sobre o que te fizeram não me interessa. Interessa que você cumpra a Bíblia que você lê. Estamos cansados de hipocrisias. Estamos cansados de farisaísmos na igreja. Estamos cansados de ver gente que fala uma coisa e vive outra. Estamos cansados de gente que ora, que prega, que ensina, que faz, mas tem mágoa no coração e não tem alegria nem festa no coração. Concluo. Irmãos amados,
A única coisa mais difícil do que o perdão é não perdoar. Perdoando aquela mulher, Jesus está a abrir uma avenida de obediência para ela. Ela está a caminhar no corredor do novo nascimento. Aquela mulher recebeu o convite para reconhecer a sua nova realidade. Livre da condenação humana, recebeu o abraço da reconciliação. Para Jesus, aquela mulher não tinha mais passado. Então, parem de ser históricos. Parem de serem arqueólogos, cavar o que já está enterrado. Buscar coisas do passado, dos outros, para envergonhar e para comprometer. Onde abundou o pecado, aí superabundou a graça. Se você foi julgado, sentenciado e condenado no tribunal da opinião pública, levante a cabeça, porque hoje você está diante do tribunal da misericórdia. Aqui há perdão. Quem te ameaçou, quem te pôs o tacão das botas no pescoço, não conhece a misericórdia, mas nós conhecemos o Deus de toda misericórdia. O perdão limpa o passado e restaura a dignidade da pessoa. O encontro com Cristo redefine quem somos aos olhos de Deus. Ainda que todos te acusem e te humilhem, ainda que as pessoas olhem para você com um ar de condenação, ainda assim Jesus te ama. Ei, levanta a cabeça, Ele te ama. Ele te ama. Ele hoje pode perdoar os seus pecados e dar a você a vida eterna. Aquela mulher era retrato da miséria, foi condenada no tribunal da opinião pública, mas foi absolvida e salva no tribunal da misericórdia. Nosso Deus é rico em perdoar, Ele tem prazer na misericórdia. Efésios 2:8 diz: porque pela graça sois salvos por meio da fé, isto não vem de vós, é dom de Deus.